Neste momento será dado início ao ato de posse da suplente de vereadora, senhora Rosemary Rolim Stasiak, Partido PSD. A senhora Rosemary Rolim Stasiak exercerá o mandato de vereadora por período determinado, de 25 a 30 de julho de 2025, em virtude do atual vereador Rodrigo Felipe Angonese Costa assumir como prefeito municipal. Convido a senhora Rosemary Rolim Stasiak para entregar a declaração de bens e o diploma eleitoral à mesa diretora e, posteriormente, para que se dirija até a tribuna para fazer o juramento de posse. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica. Observar as leis, defender e manter a justiça social e a paz e a igualdade de todos os cidadãos e desempenhar o mandato que me foi confiado, trabalhando pelo progresso do município. Eu, vereador Clóvis Antônio Simeone, presidente em exercício desta casa, declaro empossado a vereadora Rosemary Rolim Stasiak, que prestou o seu compromisso, e convido a vereadora para tomar a sua cadeira. Obrigada. Só deixar aqui, pessoal, o nosso assessor jurídico está acompanhando via virtual, certo? E já agradecer a presença de todos os senhores que se encontram aqui nessa casa. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhora secretária, efetue a verificação de quórum. Todos presentes, senhor presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de número 25, de 30 de julho de 2025. Agradecemos a presença de todos que nos acompanham essa sessão ordinária através das mídias sociais. Pedimos aos nobres colegas que guardem seus celulares, por gentileza. Está em discussão a ata número 24 de 2025. Não havendo manifestações, está em votação a ata número 24 de 2025. Ata de número 24 de 2025, aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. Senhora secretária, proceda à leitura da pauta da sessão. Correspondências. Ofício número 263 de 2025, comunicação de licença e sucessão temporária. Ofício número 265 de 2025, encaminhamento de projeto de lei executivo número 141 a 149 de 2025 para trâmite na Casa. Matéria com entrada na Casa. Indicações número 152 a 161 de 2025, projeto de lei executivo número 141 a 149 de 2025. Senhora secretária, proceda à leitura da correspondência recebida. Ofício número 263 de 2025. Veranópolis, 25 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor Rodrigo Felipe Angonese Costa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: comunicação de licença e sucessão temporária. Senhor presidente, venho por meio deste comunicar a Vossa Excelência que estarei licenciado sem remuneração do exercício do cargo de prefeito municipal a partir das 16 horas do dia 25 de julho de 2025 até às 8 horas do dia 31 de julho de 2025, por motivos de interesse particular. Informamos ainda que o vice-prefeito João Guilherme Mazeto encontra-se atualmente impossibilitado de assumir a chefia do Poder Executivo por estar em licença para tratamento de saúde conforme atestado médico. Diante disso, e conforme dispõe o artigo 58 da Lei Orgânica Municipal,
deverá assumir interinamente as funções de prefeito municipal e presidente da Câmara de Vereadores durante o período referido. Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada consideração e apreço. Atenciosamente, Cristiano Valduga Dalpai, prefeito. Ofício número 265 de 2025. Veranópolis, 28 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor Clóvis Antônio Simeone, presidente da Câmara Municipal de Vereadores em exercício. Senhor presidente, através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação em regime de urgência nessa Casa Legislativa os projetos de lei número 141 a 149 de 2025. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito de Veranópolis, em 28 de julho de 2025, Rodrigo Felipe Angonese Costa, prefeito em exercício. Espaço para a comunicação de líderes. Senhora secretária, alguma liderança inscrita junto à mesa? Diretora? Não, senhor presidente. Senhora secretária, alguma inscrição para a tribuna popular? Sim, o senhor Flávio Vigolo. Convido o senhor Flávio Vigolo para usar a tribuna. Agora sim. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente desta casa, a vereadores, público aqui presentes e os demais que nos acompanham via mídias sociais. Venho aqui neste momento hoje convidar a todos, fazer um convite que vai além de partido, além de ideologia política. Um convite que fala diretamente ao coração de quem carrega o dever de representar o povo legal. No próximo dia 3, domingo, 3 de agosto, a comunidade civil ordeira se reunirá em frente à Torre Mirante, restaurante giratório mais conhecido, às margens da 470, das 9 da manhã às 17 horas da tarde, para uma manifestação cívica, pacífica e patriótica. Ao final do dia, faremos uma careata simbólica pelas ruas da nossa cidade. Estamos vivendo em tempos que o princípio, como o equilíbrio entre os poderes e o respeito à Constituição, tem sido ameaçado. Nesse momento, precisamos pensar mais do que Veranópolis. Precisamos pensar em cada brasileiro que não tem tribuna, que não tem a voz ativa. Cada civil que contribui para o crescimento do nosso país. Mas carrega um sentimento profundo de indignação e insatisfação e impotência. Por isso, convido a cada um de vocês, vereadores, demais autoridades, cidadãos civis, conscientes, para que cumpram o seu papel como pessoas dentro da sociedade. Vamos juntos mostrar que ainda existem vozes que defendem a justiça, a liberdade de expressão neste país. Quero, neste momento, agradecer por esse espaço e convido a todos que estejam presentes neste dia. Meu muito obrigado. Obrigado, Flávio. Neste momento, eu recebo a matéria do Legislativo em regime normal e do Executivo em regime de urgência. Encaminho as seguintes comissões. Indicações números 152, 155, 156, 157 e 158 de 2025, a Comissão de Serviços Públicos. Indicações números 153, 154 de 2025, a Comissão de Homenagens e Títulos. Indicação de números 159, 160, 161 de 2025, a Comissão de Constituição e Justiça. Projetos de lei do Executivo número 141 e 144 de 2025,
Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de lei do Executivo número 142, 143, 145, 146, 147 e 149 de 2025, a Comissão de Constituição e Justiça. E projeto de lei do Executivo número 148 de 2025, a Comissão de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamentos e Contas. Grande expediente. Senhora secretária, proceda a leitura da matéria em pauta. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Executivo número 131, de 2 de julho de 2025. Autor, Poder Executivo. Ementa. Institui o Programa Solidare, Farmácia Solidária no município de Veranópolis e dá outras providências. O parecer é pela aprovação. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o Programa Solidare, Farmácia Solidária no município de Veranópolis, como uma política pública de caráter social, sanitário e ambiental, voltada à promoção do acesso gratuito a medicamentos por parte da população em situação de vulnerabilidade, bem como a redução do desperdício de fármacos. Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei número 131. Com a palavra o senhor vereador Chumbinho. Senhor presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente, secretários, meu boa noite. Parabéns à Secretaria de Saúde por essa iniciativa, porque nós vereadores que andamos na rua, a gente sabe que a população, várias vezes também, ela acaba nos dando ideias. E através da nossa comunidade, né, ouvindo a comunidade, então, parabéns à Secretaria, porque acho muito importante, pessoas que às vezes compram uma medicação e ela está com a validade, ela pode sim fazer essa doação, porque tem pessoas que às vezes vai comprar, precisa só de um remédio, tomar algumas doses, como o pessoal fala, eles acabam tendo que gastar um pouco mais, e sabendo que pessoas, às vezes, né, têm a medicação que está com prazo em dia, né, deixar lá no posto para algumas pessoas que, às vezes, vão lá buscar e podem receber essa medicação através da receita. Nós sabemos, né, pela capacidade que tem a secretária, juntamente com todos os atendentes, em fazer a avaliação. Então, da minha parte, como muitas pessoas falaram que vão fazer essa doação, quero dar os parabéns à Secretaria de Saúde. Está em votação o projeto de lei número 131. Projeto de lei número 131, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 132. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas e Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Executivo número 132, de 4 de julho de 2025. Autor, Poder Executivo. Altera a lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis e dá outras providências. O presente projeto de lei visa adequar a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social às atuais demandas de gestão e operacionalização das políticas públicas voltadas à área social, otimizando a execução dos programas e projetos sob sua responsabilidade. Parecer pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei número 132. Com a palavra, a vereadora Adriane Parisi. Boa noite, presidente, demais colegas, todos que nos acompanham nessa noite, quem nos acompanha ao vivo. Este cargo é um CC4 e está sendo solicitado para ampliar para um CC5, onde o aumento desse salário vai equivaler com encargos R$ 1.438. Esse cargo, como secretária durante 8 anos, esse cargo não teve nenhuma modificação na sua descrição. Ele continua exatamente com as mesmas descrições e com as mesmas atribuições, que é a responsabilidade pelos carros da assistência, organização da agenda dos motoristas, realização das escalas e plantões do Conselho Tutelar, organização das diárias, relatórios de viagens, responsável pela alimentação das oficinas, centro de convivência, CRAS, realização de pesquisa de preços,
responsável pela organização e controle dos itens da cesta básica. Portanto, não tem nenhuma atribuição a mais do que nesses últimos 12 anos foram realizados dentro da secretaria. Concordo, não tem problema nenhum em aumentar o cargo, aumentar o padrão para CC5. Mas, como sendo um cargo de ensino médio, eu acho justo, então, que todos os outros cargos que são executados por equipe técnica, concursados, como psicólogas e assistentes sociais, também sejam aumentado o padrão, então, né, já que elas têm uma atribuição e uma responsabilidade muito maior, porque hoje todas as coordenadoras têm um cargo de CC ou FG5, e é um cargo de nível superior. Então, um cargo de nível médio, ele não pode se equivaler ao mesmo cargo que os níveis de coordenação, não só das equipes do CRAS, CREAS, CAPES, mas também outras coordenações em outros setores, então. Mas, o meu voto vai ser favorável, mas já segue também a próxima indicação, então, para que seja revisto, então, os outros cargos de coordenação dos outros serviços também. Muito bem, vereadora. Com a palavra, o vereador Chumbinho. Senhor presidente, colegas, discordando um pouco da colega vereadora Adri Paris, eu acho que assim, nós ficamos aqui por 4 anos e alguns cargos foram aumentados. Acho que, às vezes, a questão, isso cabe ao executivo, principalmente quando ele analisa, e os servidores, eles estão, além de contribuir com o bom serviço que estão fazendo, nós temos um diálogo bem diferente, que nós estamos ouvindo bastante os servidores e entendendo, porque quando começou a vir algumas votações nessa casa, a primeira pessoa a tomar a decisão e falar a respeito que isso vinha acontecendo fui eu. Então, eu acho que se o executivo mandou para essa pessoa ou para esse servidor, acho que nós aqui temos, a gente analisa, respeito a tua opinião, mas cabe ao executivo, principalmente na questão, se há 12 anos fizeram e daqui a pouco não foi valorizado, tu colocasse ali que tu quer que valorize todos. Eu também sou a favor, só que a gente sabe que tem que ter um estudo. Não vamos chegar aqui e vamos aprovar tudo que vem lá do executivo. Mas se uma pessoa foi avaliado e foi oferecido, cabe agora aos vereadores analisar, entender, e é para isso que nós fomos eleitos. E nós temos a coragem de votar a favor ou contra. Mas antes de só votarmos aqui na questão política de partido, vamos relembrar lá atrás. Então, é para isso que nós temos que saber realmente quando o executivo manda qualquer cargo para aumentar CCs, FG, a gente tem que saber o porquê. E aí eu falo aqui com a minha consciência limpa e transparente, porque não devo nada a não ser para a comunidade que me elegeu. Não fiz promessa nenhuma de campanha. Então, dentro disso aí, ó, a questão não é, porque está aumentando, porque fizeram campanha, fizeram... Não, ninguém fez promessa. A gente simplesmente está votando agora, cada um com a sua consciência, e entender a valorização de todos, mas sabemos que, se foi indicado esse cargo, analisamos, a comissão analisou, fomos ver, e como a vereadora leu, que tem várias funções, simplesmente agora cabe ao vereador votar a favor ou contra. Muito bem. Está em votação o projeto de lei número 132. Projeto de lei número 132, aprovado por 6 votos a favor e 2 contra. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de Lei Executivo número 133, de 8 de julho de 2025. Autor, Poder Executivo. Autoriza o município de Veranópolis a firmar convênio com a Associação Veranense de Assistência em Saúde, AVAES, para repasse de recursos financeiros provenientes de Portaria SES número 472 de 2025. O parecer é pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei número 133. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei número 133. Projeto de lei número 133, aprovado por unanimidade. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de Lei Executivo número 134, de 11 de julho de 2025. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a conceder subsídios financeiros
para a manutenção da estação rodoviária de Veranópolis. O presente projeto de lei tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a conceder subsídio financeiro à empresa Del Valle Rodoviária Limitada, concessionária responsável pela operação da estação rodoviária de Veranópolis, com o objetivo de garantir a manutenção dos serviços essenciais prestados à população. Após análise do referido projeto de lei executivo, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão o projeto de lei número 134. Com a palavra o vereador Chumbinho. Senhor presidente, até é bom que hoje nós temos a casa lotada, parabéns a todos que vieram. Esse valor são R$ 2.616 de aluguéis mensais. Teve uma situação domingo, e para vocês verem que aqui eu não estou para fazer política, mesmo participando de um partido político, a gente tem que falar as coisas. Quando você é limpo e transparente, não deve nada para ninguém. Eu fui questionado, e tenho áudios e vídeo para mostrar também para meus colegas, a questão da rodoviária. No momento que ela passou para lá, eu, o vereador, que hoje é o prefeito, o Cristiano Dalpai, juntamente com o Rodrigo, nosso presidente da Câmara e hoje prefeito em exercício, fomos até a estação, a gente viu, né, que foi alugado, a gente sabe que para poder colocar dinheiro lá, reformar ou fazer alguma melhoria, precisa de uma autorização, porque é um órgão particular. A gente anotou o que a comunidade pediu, sensibilidade, os taxistas lá pediram a questão dos corrimãos, e também a questão de um local para o pessoal ficar quando chove. Se passou 2 anos e não foi feito. Agora estão nos cobrando em 6 meses, que é aí que nós levamos e resolvemos uma situação em 6 meses, numa coisa que em 2 anos não foi feito. Então, assim, eu estou na rua e não tenho problema nenhum de ser criticado ou de ser cobrado. Não tenho problema nenhum, colegas. Mas isso nós temos que rever. Então, como eu estou falando, eu vou amanhã conversar com o proprietário para saber dessa situação, porque não é justo que as pessoas, mães, crianças, abaixo de chuva, são retiradas de dentro da rodoviária, ficando na chuva, e não ter um toldo para essas crianças. Então, eu vou votar favorável e vou cobrar amanhã do prefeito, do vice, da secretária responsável, que se instale. Porque falar em deixar legado é fácil. Mas também tem os legados que deixaram, que era tão simples colocar simplesmente, né, um toldo lá para as pessoas não ficarem na chuva. Então, eu vou votar favorável e amanhã estarei cobrando para vocês verem que comigo aqui não tem esse negócio de fazer politicagem, porque é do lado do prefeito, não critica ou não busca. Eu não estou criticando, eu vou cobrar. Vou cobrar como eu cobrei da outra administração também. É isso aí, presidente. Não havendo. Projeto 134 está em votação. Projeto de lei número 134, aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei executivo número 135, de 11 de julho de 2025. Autor, Poder Executivo. Altera a denominação categoria funcional de atendente de consultório dentário para auxiliar em saúde bucal, no âmbito do município de Veranópolis. A presente proposição tem por finalidade promover a alteração da denominação da categoria funcional de atendente de consultório dentário para auxiliar em saúde bucal, conforme previsto no inciso 7º do artigo 4º da Lei Municipal número 5.998, de 9 de novembro de 2011, em estrita conformidade com a Lei Federal número 11.889, de 24 de dezembro de 2008, que regulamenta o exercício das profissões de técnico em saúde bucal e de auxiliar em saúde bucal. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei número 135. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei número 135. Projeto de lei número 135, aprovado por unanimidade. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas e Comissão de Constituição e Justiça.
Projeto de Lei número 136, de 11 de julho de 2025. Autor, Poder Executivo. Altera a lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis, várias gratificações. A proposta da alteração da Lei Municipal 5998, de 9 de novembro de 2011, que institui o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis, com o objetivo de promover adequações necessárias ao aprimoramento da estrutura administrativa e à melhoria da prestação dos serviços, em conformidade com o interesse público e os princípios de eficiência e legalidade. Parecer é pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei número 136. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei número 136. Projeto de lei número 136, aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Executivo número 137, de 14 de julho de 2025. Autor, Poder Executivo. Altera a lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis e dá outras providências. Redução de carga horária. O presente projeto de lei, que visa alterar a carga horária semanal de trabalho de servidores da categoria funcional de monitor de alunos especiais vinculados à rede municipal de ensino. Tal medida atende à solicitação formal da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, conforme memorando número 213 de 2025, que destaca a necessidade de ajuste para garantir isonomia entre os profissionais, sem causar impacto orçamentário aos cofres públicos. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei número 137. Com a palavra o vereador Chumbinho. Senhor presidente, colegas, daqui os parabéns à nossa secretária de Educação, Sheila, pela grande... Sempre está aqui a grandeza dela de vir aqui nos explicar qualquer dúvida que a gente tem. Uma prerrogativa dos vereadores, de quando não tem um conhecimento correto do que se faz em algumas secretarias, é convocar ou pedir, são duas coisas que a gente tem aqui, para vir nos explicar. Então, parabéns a toda a equipe da Secretaria de Educação que veio nos explicar, e é o que a gente espera. Conversando agora, né, Preto, nós dois, a gente está buscando muitas informações dentro das secretarias, que a gente no passado buscava alguma informação, demorava muito até a gente repassar para a comunidade. E agora os secretários estão nos atendendo, todos os secretários, qualquer pasta que os vereadores fazem um questionamento, ou pede para eles virem até a Câmara para explicar, nos deixam muito confiantes para a gente fazer essa votação. Porque às vezes o servidor ou a pessoa, ela não vem até o vereador, às vezes. Ela vai fazer o papel certo, ela conversa com a secretária, que é a responsável da pasta. E isso que é o legal. A importância que o servidor tem que entender é dele não pular essa etapa. Ele conversa com a secretária ou o secretário responsável da pasta, aí ele traz, a secretária vem aqui, nos explica, como ela explicou muito bem aqui para nós na reunião, e agora os vereadores estão livres para votar a favorável ou contrário, mas sabendo realmente como vai funcionar. Parabéns a toda a equipe da educação. Pastor Elias, pode se manifestar. Senhor presidente, colegas, secretária de Educação, todas as suas colegas, eu fico feliz pela presença de vocês. A gente sabe que a unidade, ela promove a força, né? E a força, ela nos leva a conquistar tudo aquilo que a gente precisa. Então, a casa de vocês, parabéns pela presença de vocês. Tem os demais companheiros aqui, e o Kennedy, enfim, outros que estão lá atrás, a gente não enxerga. Tem o secretário de infraestrutura, ou de Frison, não, secretário Frison, de obras, desculpa, de agricultura. Dizer para vocês que nós estamos muito felizes porque nós estamos muito bem, todas as dúvidas nossas foram esclarecidas aqui pela secretária, e nos traz uma segurança quanto no momento da nossa votação. Eu penso que sempre que existe, secretário de Finanças também está aí?
Ah, tá aí o Sérgio, está com uma touca que eu não enxerguei. Sempre que há um amparo legal, e aqui a Lei 14.817, não tenho o que questionar, né? E isso já foi dito aqui, não causa nenhum impacto no orçamento, não há prejuízo algum para o corpo docente, nem para os alunos, normaliza ou equipara aos demais professores e também melhora a qualidade de trabalho de todos. Então, parabéns, Sheila, pelo excelente trabalho que você está desenvolvendo junto com todos os seus colegas. E nós estamos aqui para apoiar sempre, não só a Secretaria de Educação, mas a Secretaria de Saúde também, que veio prestar esclarecimentos e nos deixou bem à vontade, bem seguros para aquilo que vai surgir aqui na Câmara. Obrigado mais uma vez. Com a palavra, o vereador Preto Black. Boa noite, presidente. Boa noite a todos aqui. Dizer que foi chamada a Sheila e a coordenadoria, né, para dar uma explicação hoje, que na outra sessão nossa, os colegas Fininho e Adri pediram explicação, se impactar as crianças nossas do município hoje. Ela vindo mostrar para nós que não impacta em nada, continua tudo a mesmo, só adequado a todo mundo ficar nivelado aí, ó, a palavra de dizer, né. A gente pede sempre que continue cuidando das nossas crianças com amor e carinho, que antes de você estar lá é um filho que vocês estão cuidando, alguém que está deixando na confiança de vocês. E o apoio que vocês precisarem, vocês podem sempre contar com a casa aqui, que nós vamos estar à disposição para ajudar sempre vocês, tá? Não havendo mais manifestações, está em votação o projeto de lei número 137. Projeto de lei número 137 é aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei número 137, de 14 de julho de 2025. 138, de 14 de julho de 2025. Autor, Poder Executivo. Altera a lei que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município e dá outras providências. O presente projeto de lei tem por finalidade alterar o inciso 1º do artigo 28 da Lei Municipal 6.097, de 26 de abril de 2012, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município. Esta proposta tem por finalidade reduzir a carga horária dos professores da rede municipal de ensino, atualmente fixada em 22 horas semanais, para 20 horas semanais, promovendo a necessária adequação da jornada de trabalho à legislação federal vigente. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei número 138. Com a palavra o vereador Chumbinho. Senhor presidente, colegas, parabéns novamente a todas. E é assim que tem que acontecer. A união faz a força. Nós precisamos sempre que vocês nos procurem, busquem informação. E o que depender de nós, como a gente sempre fez aqui nessa casa, né, estaremos sempre do lado do servidor. Porque nós sabemos que quando vocês são valorizados, vocês têm o apoio total, sempre as pessoas dizem, mas Chumbinho, vocês votam lá nos cargos, algumas situações assim, mas é serviço, é obrigação, fizeram o concurso? Sim, é serviço, é obrigação, mas o dever e o compromisso que nós temos com vocês tem que ser cumprido. De uma forma que quando os vereadores sempre estão aqui votando a favor, quando tem um aumento de salário, acho injusto que às vezes os vereadores, eles mesmos votam para aumentar o salário deles, né? Não acho que é certo, isso aí para mim é totalmente errado, mas é a lei, porque a gente é cobrado às vezes na rua, né? Os vereadores votam para aumentar seus próprios salários, mas é a lei, tá? Mas dependendo do que a gente conversa na rua, sempre ouvindo a comunidade, é assim que vocês têm que fazer. Buscar sempre os direitos de vocês, sempre. Agora, sempre é importante buscar em conjunto. Uma ou duas pessoas, às vezes, ela não consegue buscar a força que a comunidade tem perante todos nós, que somos agentes públicos, dentro de uma situação correta de conversar. Então, parabéns a todos. Os vereadores aí também, a gente sabe que sempre estão buscando informação e que precisar dessa casa, conte conosco e continue unidas e buscando o direito de vocês. Parabéns. Com a palavra, o vereador Fininho. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Vou tentar me organizar de uma forma que, por mais que nós tenhamos transmissão e existe um pedido
do nosso assessor de imprensa para o enquadramento para a Câmara, hoje eu vou tentar me direcionar o máximo possível, olhando de frente a todos os servidores aqui presentes. Até porque a minha fala, eu espero que nesse tempo eu consiga falar sobre as 3 propostas que temos aqui hoje de redução de carga horária. A primeira já foi aprovada, que é a de monitores de educação especial. O nosso questionamento hoje para a equipe pedagógica e para a secretária de Educação foi justamente isso. Existe lei? Existe. A lei federal aprova isso que está sendo colocado em pauta agora. A pergunta só era a seguinte: atende às necessidades dos nossos alunos, das nossas crianças e dos nossos adolescentes? A resposta foi que atende, foi devidamente explicado como isso vai afetar as mudanças no dia a dia. Ok, estamos convencidos, o nosso voto será favorável. Eu tenho a seguinte premissa de que quando temos a vontade de valorizar um profissional, não é diminuindo carga horária. Então, eu faço esse contraponto porque quer valorizar um profissional, melhora o seu vencimento. A não ser que seja desumano, que seja contra as práticas legais de carteira de trabalho ou de qualquer servidor de qualquer classe. Aumento. Nós gostamos de trabalhar e gostamos de receber e de ser valorizados por isso. Então, no meu entendimento, não seria redução de carga horária, seria valorizar mais a questão salarial. Hoje, a maneira que o município encontra de atender essa valorização dos profissionais é diminuindo a carga horária, é atendendo o que diz a lei federal, e assim está sendo feita nessa noite, e entrará em vigência, assim, da sua publicação, como já temos isso previsto. Então, quanto aos professores de 22 para 20 horas, aos monitores de educação especial, de aluno especial, a única coisa que eu peço é que realmente nós possamos atender a demanda. Eu sei que é muito difícil atender e preencher essa demanda, porque a cada dia isso aumenta. Os alunos com necessidades especiais, a cada dia nós temos alguém chegando. Isso é do nosso tempo, é uma realidade, não tem como voltar atrás. E eu sei que é difícil atender. Então, não existe uma demanda como tínhamos aqui descrito no quadro excedente, né? Eu acho que não temos quadro excedente de profissionais. Eu sei que são poucos profissionais, são 3 profissionais hoje dentro do quadro municipal que se encaixam nessa diminuição. Tá? Então, eu espero que a gente tenha sempre atendido isso. Votamos contra, eu e a colega Adriana, outro dia, na redução de 40 para 33 horas de auxiliares de educação infantil, porque eu sei que hoje esse é mais difícil ainda de atender a demanda. E aí sim, é o que mais me preocupa, se as crianças, se os nossos bebês têm a atenção necessária. E eu sei, eu estive dentro da Secretaria de Educação. E quando eu falo aqui, não é uma fala de alguém que quer criticar ou porque era um ou era outro. Não, eu conheço todos vocês que estão aqui hoje, conheço a secretária, conheço todos, e nós só queremos que isso seja cada vez mais um atendimento adequado, com o número de profissionais adequado, que também já fiz o questionamento hoje, né, secretária? Existe toda uma legislação para isso e está sendo atendida, então é isso. Mas, indo além, nós vamos aprovar essa redução de carga horária. Eu e a colega Adriana temos um projeto ainda para beneficiar ainda mais os professores, que nós gostaríamos muito que isso fosse avaliado pela administração municipal e que pudesse ser colocado na pauta, né, para logo mesmo, porque aí, de fato, a gente entende que vamos começar a valorizar os nossos professores, que, na minha humilde opinião, vocês são prioridades dentro do serviço público municipal. Ok, vereador. Com a palavra, a vereadora Adriane Parisi. Acho que endossando as palavras do colega Fininho, em nenhum momento nós nos posicionamos contra, e sim a favor, e a valorização principalmente dos professores, principalmente no que compete dentro de sala de aula, o auxílio dentro da sala de aula, e por isso também, em função até de uma demanda que nos foi levada, desde o ano passado, nós então encaminhamos, como o Fininho falou, uma indicação para ser avaliada e estudada dentro do Executivo, que é justamente a licença aumentar, dar a licença prêmio também aos professores em conformidade com a lei municipal que estabelece o plano de carreira dos servidores. Então, essa é a nossa sugestão para valorizar ainda mais a classe dos professores. Obrigada. Muito bem. Com a palavra, o vereador Chumbinho. Senhor presidente, só para ficar bem claro, nós também se preocupamos e apoiamos os professores, e eu sou professor. A minha dúvida é só para a colega Adri, 20 anos vocês ficaram no poder. Quantas vezes veio aumento para os professores? Essa é a pergunta.
Entendeu? Então, assim, agora fazer sugestão para o executivo, numa troca de governo, assim, sabendo que tem muitas coisas que está empenhado, sabendo que tem que fazer um estudo para poder valorizar os professores. Sou a favor, sou professor e quero que o professor ganhe muito bem. Mas a questão é que agora vamos dar um tempo, porque assim, aí é fácil. E outra coisa, que fique bem claro para os professores, que quando um vereador faz uma indicação ou uma sugestão, não é que seja obrigado que o prefeito vai fazer. Só que às vezes, quando os vereadores votam aqui, já acham e já saem cobrando, porque foi votado na Câmara. Uma indicação é uma sugestão para o Executivo. Só que o que eu fico meio analisando aqui, que essa sugestão dos colegas, quando estavam eles administrando o município por 20 anos, ela veio muitas raras vezes para auxiliar ou para valorizar os professores. E aí, de uma hora para outra agora, vem um projeto atrás do outro, valorizando todos. Mas vamos seguir na luta, que a gente não está aqui dormindo no ponto. Com a palavra, o vereador Fininho Krug. Posso responder pela colega? Pedir permissão para ela, pelo menos. Essa é a nossa diferença. Nós não estamos aqui com lado, nós não temos lado. Se ficamos 20 anos, tu ficou 20 anos, colega Adriane? Não. Gestão assume suas decisões, a gestão paga por suas decisões. E isso a política demonstra com resultados de urna. Isso, nós nunca mais vocês vão ouvir eu e a colega Adriane aqui querer discutir política ou 6 meses de gestão. Nós não cobramos nada de gestão. E, até para o colega, atualizando o colega, nós levamos aqui uma sugestão de dar o benefício de auxílio de alimentação para os professores temporários, que os efetivos já têm. E naquela época foi justamente isso, precisamos organizar a casa, precisamos ajustar. Ok, semana passada votamos o auxílio alimentação para todos os funcionários temporários. Isso demonstra o quê? Que a administração entendeu que era uma boa e no seu devido tempo fez. Nós não trouxemos nenhum outro projeto aqui para gerar custos ao município. E outra, nós não colocamos, são apenas sugestão. É para fazer esse impacto orçamentário, como a colega demonstrou aqui na votação passada, e que aí eu dou um exemplo. O nosso voto era a favor a troca de padrão do funcionário do CC4 para o CC5. A sua justificativa, vereador, fez nós votarmos contra, porque o senhor disse, mas não explicou de fato o que ela está fazendo a mais para merecer aquele aumento. Os professores, sim, nós queremos que vocês mereçam. O prêmio assiduidade não é apenas ser professor, ele tem uma série de metas a cumprir para fazer jus a esse benefício. Então, é isso, vereador, não existe politicagem aqui, vereador. Não, me responda com palavras, não com ironia. É isso. Esse momento não é para debate. Isso não é um debate. É apenas esclarecer com palavras o que existe e o que é concreto. Com a palavra, a vereadora Adriane Parisi. E só para complementar também, essa foi uma demanda que surgiu realmente na campanha do ano passado e foi apresentado para os 2 candidatos a prefeito, né, que estiveram presentes. E aí a gente está levando, sim, porque chegou a nós essa sugestão desde o ano passado. E também tinha sido feito um estudo do plano de carreira dos professores no ano passado, como o ano eleitoral não pode ser executado ano passado. Com a palavra, o vereador Preto. Olha, colegas, caras, gurias, vamos chamar de gurias, né, professoras aí, uma pena que hoje aparece um monte de pai da criança. Mas na hora de alimentar, some a metade. Vamos ser bem curto e grosso aqui, falando bem chucrão, que podiam ter feito isso aí também há mais tempo atrás também. Fazer um plano para vocês, valorizar lá atrás também. Mas de última hora, todo mundo está fazendo tudo bonitinho. Sobre o pagamento aí do Vale Alimentação das professoras, estava no plano de governo aí. Do Dalpai em campanha, era dele o plano de governo onde que ia valorizar os professores. Foi o plano dele. Se ele botou em plano de campanha, ele sabe que vai ter que cumprir. Se não cumprir, nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar. Mas apareceu um monte de pai da criança, isso aí nós não vamos deixar também. Independente de ser A, B ou C, minha bandeira uma, bandeira outra de política, aqui não se mistura. Eu, pelo menos, não misturo. A gente tem que ser correto. Se está em plano de governo, ele vai ter que cumprir. Se falou, cumpre. Mas não adianta nós ficar aqui demagogo, eu vim falar bonitinho para vocês, que falar bonitinho vocês não vão ver eu falar. A gente fala curto e grosso para todo mundo ouvir, tá?
Contenta quem quiser. Não tem problema nenhum quanto a isso. Se foi falado, foi. Agora, vamos ver o que a prefeitura tem, o que está no orçamento do município, que o tesoureiro diz, que vim fazer cálculo e mandar aqui um monte de coisa aí, vamos votar, se não votar vocês vão ficar brava. Se achar uma coisa que o município não vai conseguir arcar, eu voto contra, eu peço vista de projeto. Não tem problema nenhum de pedir também. Mas nenhum mesmo. Não faço aqui amizadezinha com ninguém. Mas agora que nem diz assim, vamos olhar, debater, discutir, que aqui não é mais a casa da mãe Joana, ninguém vai contentar ninguém é amiguinho de ninguém. Já tenho que votar porque vai beneficiar A, B ou C. Não, da minha parte não. Não tem problema quanto a isso. Que dentro a gente trabalha, lá fora cada um segue seu rumo, não tem problema nenhum. Nós temos que trabalhar para a comunidade e não fazer antecipadamente aqui, desculpa a palavra, fazer política na frente de todo mundo. Política já vem há tempo fazendo aí. Não é do meu feitio. A gente faz política o último ano aí, querem aparecer, sobe no posto aí, que é bem tranquilo para aparecer. Se for justo vai ser, se não for, se não tiver condição, não adianta prometer uma coisa que não vai ser cumprida, aí vai ficar feio para todo mundo depois. Desculpa as palavras. Muito bem. Com a palavra o pastor Elias. Não, eu só gostaria de falar para as senhoras, professoras, que haverá sempre divergências. Estamos aqui para discutir no bom sentido, né? Mas a palavra que mais nós ouvimos aqui foi valorizar vocês. E parece que nós estamos, todos os colegas que falaram aqui usaram essa expressão, nós queremos valorizar. E parece que nós estamos alinhados nisso, né? Estamos no mesmo propósito, e eu entendo, trabalhei muitos anos na segurança pública e a gente sentia uma grande necessidade, e hoje mais ainda, os professores precisam ser valorizados, até porque é uma classe que parece que está cada vez menos atrativa em razão do salário, do alto nível de estresse que vocês enfrentam. Eu trabalhei na delegacia e a gente atendia quase que diariamente professores que chegavam lá assim, literalmente doentes a ponto de largar tudo. As pessoas, nós estamos vivendo um tempo presente que parece que estão completamente desequilibradas. A gente já não basta os problemas dentro de casa, aí atende alunos completamente desequilibrados, os pais exigem o que não devem exigir dos professores. No meu ponto de vista, vocês são os que deveriam mais ter o melhor salário dentro de uma sociedade, pela formação que vocês buscam, que vocês alcançam, e o salário parece que nada muda. Então, eu quero tranquilizar vocês, porque a gente ouve mais e fala menos. Mas a palavra que eu captei aqui parece que é valorizar. Então, eu quero tranquilizar vocês que o que depender da Câmara de Vereadores, vocês serão valorizados por nós. Obrigado. Nesse momento, eu passo a presidência ao meu vice e peço a palavra. Recebo a presidência, passo a palavra ao vereador Simeone. Boa noite a todos que nos acompanham, a mídia, via internet, o Facebook, enfim, aos senhores e senhoras que aqui nos acompanham hoje à noite. Sheila, muito obrigado pela explicação. A secretária de Saúde também, quando a gente foi solícito aí, ela nos deixou com a explicação à altura que a gente buscava. Caros colegas e demais, dizer ao quadro funcional de professores que esse vereador vai estar sempre ao lado de vocês, mas sempre que as coisas estiverem dentro da lei, tá? Contem sempre comigo. Obrigado. Ok, vereador Simeone, devolvo a presidência, então. Recebo a presidência. Muito obrigado, meu vice. Está em votação o projeto de lei número 138. Projeto de lei número 138, aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei número 139, de 14 de julho de 2025. Autor, Poder Executivo. Altera a Lei Municipal 8.308 de 2025, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. Presente projeto de lei, que tem por objetivo reduzir a carga horária semanal dos professores contratados temporariamente por processo seletivo simplificado de até 22 para até 20 horas semanais no âmbito da rede municipal de ensino.
A proposta visa equiparar a jornada dos profissionais contratados àquela dos servidores efetivos, que, conforme a alteração proposta no projeto de lei número 138 de 2025, também passarão a cumprir carga de até 20 horas semanais. Tal equiparação é necessária para garantir isonomia entre os profissionais de educação que exercem as mesmas atribuições e recebem remuneração equivalente, evitando desequilíbrios funcionais no âmbito escolar. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei número 139. Com a palavra, a vereadora. Boa noite, senhor presidente, vice, demais colegas vereadores, secretários municipais e todos os servidores que aqui estão. Foram 4 projetos, todos tratando mais ou menos do mesmo assunto, justamente para buscar a isonomia. Sheila, conta sempre conosco no que tu precisar e parabéns por ter tratado todos os segmentos com a mesma igualdade. Então, tu foi conduzindo, imagino que o trabalho para chegar nisso não foi fácil, né? Porque mexeu em toda a estrutura. Espero que tu consiga, com muito sucesso, levar isso adiante. Conta sempre com nós, comigo, para o que tu precisar e todos os servidores também. Com a palavra, o vereador Fininho. Só complementando, antes o tempo não foi o suficiente, tá? Mas, mais uma vez, afirmar isso não existe dentro da educação, não pode existir essa separação do município politicamente, tá? Existe apenas um interesse que é o melhor para crianças e adolescentes, e isso é inegociável, tá? Então, eu falava em alguns momentos, quem esteve nas formaturas do ano passado da rede pública municipal, onde eu estava como secretário, né? Quem acompanhou as minhas falas, é um posicionamento, é algo que eu acredito muito, e por mais que hoje eu não vejo como benefício, é apenas uma adequação à lei hoje, não é um benefício, vocês não estão ganhando benefício, né? O benefício é remuneração, aquilo que eu já falei. Mas por mais que a gente hoje esteja atendendo uma solicitação, né, dos profissionais da educação, por mais que a gente venha sugerir alguma coisa envolvendo isso, o meu posicionamento sempre vai ser muito claro, que tudo isso que está sendo feito hoje precisa continuar a se refletir no público-alvo. Então, tudo que se traz e se busca para favorecer os profissionais de educação, a educação precisa estar sendo comprovado no dia a dia com as nossas crianças. Enquanto isso estiver acontecendo, professores, profissionais, todos que sejam ouvidos na educação, a gente sabe que tem os de carreira, tem os temporários, tem as equipes terceirizadas, que são de limpeza, de alimentação. É preciso que exista essa consciência coletiva de que quando tiver um profissional, principalmente dos temporários, lá dentro das escolas, que não atendam às necessidades do público-alvo, da criança que está lá, que seja levado, né, a secretária ou quem de fato tem o poder de mandar nisso, para que a gente não deixe ninguém sofrer lá dentro. E a gente sabe que, porventura, sempre aconteceu e pode continuar acontecendo. Pessoas que não têm o preparo para aquilo, que por uma necessidade, por atender uma demanda de um processo seletivo, conseguem chegar lá. Mas se não tiver a qualificação profissional, pessoal e moral, não merecem estar dentro da escola. Porque, para finalizar, o nosso público-alvo, que são as nossas crianças, tem que ser o objetivo, quem de fato merece tudo que nós podemos oferecer como vereadores e como professores. Não havendo mais manifestações, está em votação o projeto de lei número 139. Projeto de lei número 139 é aprovado por unanimidade. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas e Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Executivo número 140, de 14 de julho de 2025. Autor, Poder Executivo. Altera a lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis. A alteração de nomenclatura e aumento de padrão de vencimentos objetiva a transformação do cargo em comissão de coordenador administrativo para assessor administrativo. Decorre da necessidade de adequação funcional e modernização da estrutura administrativa, com foco na melhoria da gestão interna da Secretaria de Governo e Inovação
e no fortalecimento do apoio técnico à atuação dos gestores públicos. O parecer é pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei número 140. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei número 140. Projeto de lei número 140, aprovado por unanimidade. Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Quanto isso, quem tiver algum recado pode se manifestar. No próximo sábado à noite, temos o Café Colonial, tradicional na comunidade de Lajeadinho, para quem quiser participar. E no domingo, a festa de Santa Clara de Assis, no bairro Valverde. Se alguém quiser ingressos, temos à disposição. Os 2 convites que eu tenho para o final de semana. As próximas sessões, pessoal, serão dias 6, 13 e 26 de agosto, sempre às 19 horas. Muito bem, mais alguém inscrito para a tribuna? Mais ninguém, pessoal? A sessão serão dia 6, 13 e 26 de agosto, tá, pessoal? Que ocupe a tribuna o vereador Preto. Pessoal, bem rapidinho aqui para nós dar uma encerrada assim, ó. Para todo mundo que está em casa acompanhar também, saber que hoje 1/3 do tempo dentro do executivo ali está sendo respondido processo e mais processo. Não é nem processo que a gente diz, é denúncia. Que está toda hora entrando uma denúncia. Se podar uma árvore, estão denunciando. Se cortar uma unha, estão fazendo denúncia. Se tu dá um chute ali num cordão, estão denunciando. Eu acho assim, ó, que num geral mesmo para nós, quem estava, quem não estava, quem saiu, quem não saiu, não interessa. Eu acho que vamos perder o tempinho, vamos achar alguma coisa para fazer de verdade, o tempo de ficar toda hora fazendo ali denúncia, e tá perdendo um monte de tempo ali para ficar respondendo um monte de coisinha. A gente fala às vezes bobagem, babaquice às vezes, que estão lá para questionando, para perder tempo, para atrasar um pouquinho o legislativo para poder trabalhar mais sossegado. Eu acho que nós temos que parar um pouquinho, vamos botar a mão na consciência todos nós aqui, quem está, quem não está, não me interessa, que nem diz assim, mas vamos botar se é alguma coisa realmente de verdade você faz. Se não é, vamos parar de querer atrapalhar o trabalho do outro, ou ter inveja um do outro, esses ego, um pouquinho bem grosso, que eu não tenho problema, meio imbecil um pouquinho. Meu, o que passou, passou. Quem tá, tá, quem não tá mais, paciência, velho, dá espaço para quem tá trabalhando, deixa trabalhar na vontade, gente. Que já tá cansando um pouquinho, meu. Que nem diz, a gente daqui um pouquinho tu segura, mas logo, logo vai começar a vir nome aqui. Aí pode ir lá, processar um monte de vezes meu nome lá, mas eu vou começar a citar e dizer o que estão fazendo aí também, que a gente às vezes segura para não vir criar um atrito, mas tá demais já. Tá demais. Todo mundo tem direito de ir lá fazer uma denuncinha. Aí, eu vou dizer uma coisa, até sobre mim foram fazer uma denúncia também, quem fez perdeu tempo, tá? Que eu antes da campanha, vou falar aqui, hein? Antes da campanha eu fui ver os direitos que eu tinha, que eu não tinha para poder concorrer a vereador. Depois for fazer um pouquinho de denúncia aí que fique bem explicado, tá? Não tenho problema nenhum, jamais vou fazer coisa errada na minha vida. Nunca vou fazer porque eu tenho 2 filhos e tenho que dar exemplo para eles dentro da minha casa. Eles têm que saber que tem um pai que é homem de verdade. Se tiver que falar, vai falar na cara. Não mando dizer nas costas. Não adianta fazer denuncinha, fazer divino. Eu vou ser vereador 4 anos. E vou ficar 4 anos. Só vou avisar uma coisa. Carro não derruba avião, hein, gente? Vamos cuidar com essas denúncias bobas, vamos parar de perder tempo, que daqui um pouquinho, às vezes, a gente fica assim meio chateado com as coisas, meu, toda hora, meu. Tem que se embasar primeiro, saber o que estão falando e o que estão fazendo. E cuidar os comentáriozinhos na rua também, porque às vezes é um pouquinho chato, né? Não falem o que não sabem também.
Não fale o que não sabe, que do mesmo tempo que fazem denúncias, a gente pode denunciar também. Hoje a gente mora na cidade, reside em Veranópolis, a gente sabe o problema que tem a comunidade, a gente anda muito, nos bairros principalmente, aí um pouquinho de paciência também, que é calçada de um lado, calçada do outro, para depois do outro levantando, a gente sabe que vai ter um problema. Devagarinho vai ser tudo ajeitado. É só um pouquinho de tempo. Tem muita coisa que ficou que tem que ajeitar, vamos ajeitar, que nem assim vai ser ajeitado, vai. Mas exige um pouquinho de tempo, gente. É 6 meses que estamos aí, meu, da noite para o dia ninguém vai construir uma casa. Nenhum barraco se constrói em 6 meses aí quase aí, gente. Vamos devagar um pouquinho, vamos cuidar essas denúncias. Vou falar para vocês, estou falando aqui, amanhã vai ter um monte de denúncia também, vai ter um monte de coisa lá. Não tem problema nenhum. Volto a repetir, avião, carro não derruba avião. Volto a falar, não tem problema nenhum. Se tiver que vir aqui se explicar, não tem problema nenhum. Mas vocês podem ter certeza, quando eu fiz campanha eu não prometi nada para ninguém. Não devo nada para ninguém. Graças a meu bom Deus, não devo nada para ninguém. Eu acho que eu fiz uma boa votação ali fora, ali. Foi 850 votos bem cedido para mim, eu acho que confiaram em mim. E sabe a capacidade que eu tenho. E sabe que eu não tenho problema de falar nada com ninguém. Não mando dizer. Só quero pedir isso aí. Desculpa vocês que estão aí mais uma vez, merecido, tá? Eu acho que os professores aí, os que tinham que ter o maior salário que existe, é o professor. Que hoje nós pais larguemos nossos filhos a responsabilidade e segurança de vocês. É vocês que educam nossos filhos. Pai e mãe, hoje se passar 4 horas com o filho é muito. É muito. Na semana. É vocês que são os pais e mães dos nossos filhos, tá? Dentro de escola. E nós temos que procurar hoje, não, infelizmente não depende só do nosso prefeito. Isso aí é federal, é governo, tudo, que não valoriza a classe de vocês. É onde que merecia ser a classe mais valorizada. Que é onde que estão educando, ensinando gente, formando cidadãos, pessoas, tá? Tenho muito orgulho, mas muito orgulho de ter, a gente estuda, aprendi muito, eu fui muito arteiro tempo de escola, tá? Graças a Deus, devido aos ensinamentos das professoras, hoje a gente está aí lidando, ensinando os filhos da gente ser gente também, ter caráter, porque vocês que nos ensinam. Meu muito obrigado e fica a dica mais uma vez, vamos parar de denunciar besta, porque senão daqui um pouquinho também vem denúncia ao contrário, tá, gente? Uma boa noite para todos nós. Ok, vereador. Avisando os senhores vereadores que amanhã de manhã às 9 horas nós temos as reuniões das comissões. Nesse momento quero agradecer ao vice pastor Elias, aos demais colegas, todos que nos acompanharam. Nessa semana como presidente foi um trabalho muito grande. Ao mesmo tempo agradeço ao titular, que a próxima sessão já é com ele. E muito obrigado a todos vocês que me apoiaram, a minha bancada, entendeu? E que Deus continue nos protegendo e nos iluminando. Sim. E com certeza a gente estará sempre com os bons olhos para a nossa comunidade. Muito obrigado, senhores. Quero agradecer a oportunidade também, antes de encerrar, de assumir aqui a vice-presidência, parabenizar o Simeone pela excelente atuação como presidente, embora apenas por uma sessão, né, Simeone? A Suzy, que assumiu o meu cargo de secretária. E, mais uma vez, parabenizar vocês. Nós sabemos que o tripé, né, que sustenta uma sociedade é saúde, educação e segurança. Eu falo isso por ser funcionário 30 anos na segurança pública e realmente vocês merecem o melhor. A gente sabe que a grande maioria das professoras fazem uso de medicação controlada, né? E como não valorizar vocês? Parabéns, gente. Que Deus dê saúde para vocês, dê sabedoria para continuar cuidando dessa turma aí, tendo paciência com os pais, né? E não tenho dúvida que existe um projeto que nasceu no coração de Deus e vai acontecer nesses 4 anos e todos nós vamos ser contemplados. Uma boa noite a todos. Obrigado, Suzy, também pela condução das palavras hoje. Obrigado às meninas pela paciência, que esse presidente essa semana incomodou essas gurias. Nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão e agradecemos a presença de todos.